Ó, ele tinha uma mania, sabe? Ele só de encostar numa pessoa, e olha que podia ser a pior pessoa do mundo, uma pessoa ruim, que tivesse os piores defeitos, sabe? Feito as piores maldades. Aí ele parava do lado dessa pessoa e chegava a ter até dó da pessoa ali sozinha, cabisbaixa. Aí vinha nele um princípio de humanidade profunda, mas tão profunda, chegava a usar toda a sua capacidade mental, e olha que não era pouca a capacidade mental dele, para cavocar ali alguma coisa de boa que pudesse encontrar, alguma coisa boa ali. Falava, falava por horas, se fosse preciso até, para confortar, para dar um pingo de dignidade que fosse aquela pessoa má, ruim. Até que a pessoa acalmava em espírito e desencarnava. Me veio isso. É uma cena, é um personagem, título capaz de matar sem pôr as mãos, apenas com palavras de bondade, para uma pessoa ruim, a ponto da pessoa ter morte súbita por encanto. Como incriminar uma pessoa assim? Um assassino que mata pessoas ruins, mas mata por capacidade de empatia e transforma a pessoa ruim numa pessoa empática a tal ponto de não suportar o próprio mal que cometeu e ter uma parada cardíaca. Como é possível provar que um assassino assim não seja um benfeitor? Então, eu ando escrevendo histórias e eu sempre penso assim, eu sempre penso nas histórias mais difíceis de ser escrita. Por exemplo, O Homem de Água é uma história difícil de ser escrita. Agora, muito pior que O Homem de Água é o western lento. Eu estava pensando numa história muito difícil de ser escrita, de um homem que passa a vida inteirinha dele até atingir a sabedoria máxima. Ele tem um atraso, todo mundo acha que ele tem uma deficiência mental, e devagarinho ele vai saindo dessa condição, vai atingindo uma certa normalidade, vai indo. Eu sei que quando ele tem 65 anos, ele está num ponto que ele tivesse 18 anos de idade. Assim, em matéria de desenvolvimento, de tão lento que ele desenvolveu. Então todo mundo achava que ele era burro, não tinha conserto, que ele tinha uma deficiência mental, tinha um atraso. Mas na realidade ele era lento. E isto no Velho Oeste. Chama-se Western lento. É uma espécie de Forrest Gump. Tinha pensado numa história assim. E daí a história começa quando o pai dele morre e, e o pai dele cuidou dele a vida inteira. Então ele não monta a cavalo, né? A primeira coisa que ele faz é soltar o cavalo da carroça. Então E o pai tirava fotografias, assim, ia nesses lugares tirar fotografia, e o filho era um bobão, assim, né? Mas aos poucos ele foi evoluindo, evoluindo, foi indo aos poucos. E o pai morre muito velho, né? Muito velho mesmo. Então ele cuida do pai ali, tudo. Então ele tem 65 anos, mas na verdade o vigor dele, mental, todo o amadurecimento, é de 18 anos. Ele não tem experiência nenhuma. Só que ele é um gênio do gênio do gênio. E é o gatilho mais velho, mais rápido do Oeste. É o western lento. É uma história muito difícil de ser escrita, né? Então eu comecei a criar essa história, né? A história Asas, uma sociedade inteira, todo mundo tem asas, né?
e é proibido voar. Então eu comecei a mostrar aos protagonistas quando ele nasce, a castração, a ideia de amarrar a asa das crianças, né? Então a história vai ser de investigação também, que nem um assassino que eu acabei de ler esse trechinho aí, que eu pensei de um cara muito bom e que encontra pessoas muito ruins e é capaz de usar toda a capacidade mental dele para achar alguma coisa de boa naquela pessoa má. E a persuasão dele é tão grande que quando a pessoa má entende a humanidade que está sendo passada por um verdadeiro Messias, ela tem uma morte súbita do coração. É uma história difícil. Então, parece realismo fantástico, parece até infantil, mas são histórias difíceis. O meu assassino crônico foi difícil também. A história da peça de teatro, Crônicas de um Assassino Crônico. Então eu procuro histórias difíceis para escrever na minha mente. E aí é muito difícil mesmo. Eu escrevi 3 longa-metragens, eu escrevi O Homem de Água agora, e são histórias difíceis, sabe? Pode parecer, até tem hora que eu olho e falo assim, eu faço meio desenho animado, faço algo meio infantil, algo meio realismo fantástico, né? Mas a verdade não é bem isso, não. São histórias bem difíceis de ser escrita, bem difíceis. Quem sabe eu tento pegar essa história dessa coisa messiânica, de um assassino messiânico, e que na verdade confunde toda essa ideia de bem e mal, e é interessante isso, né? Eu lembrei do perfume do Patrick Suskind, que é o cara que tem o cheiro, né? Que é capaz de sentir cheiro. É uma fantasia, um realismo fantástico, é uma coisa absurda, uma história difícil de ser escrita. As grandes histórias, assim, nem todas, lógico, né? Existem muitas que eram difíceis de ser escritas. Por ter essa coisa, um romantismo, uma coisa aí, né? Bom, em suma, era isso que eu queria falar. Eu estou testando o figurino do personagem do Homem de Água. Vamos ver, ó. Meio que cara que eu vou ficar, né? Não sei, vamos ver. Mais ou menos a figura do... Talvez isso aqui fosse mais alto. Mais alto seria melhor, né? Aqui mais legal. E aqui mais alto um pouco. Isso é. Aqui um detalhe, aqui tem a presilha. Vamos botar um pouquinho mais de longe, né? É uma calça com suspensório. Mas como vai aparecer meio de plano americano não lembro mais qual que é, se é do joelho para cima, eu acho que é aquela que tem as armas, né? É o plano americano de faroeste. Hoje está um dia muito chuvoso. Então eu abro a janela aqui, não fica muito claro, né? Não sei como é que vai ficar. É mais ou menos isso. Acho que o tom marrom é legal, né? Para essa coisa meio steampunk. Agora já deu para ver melhor a gravata e a calça. Iluminação mais clara assim fica melhor, né? Esse aqui, ele é o diretor do museu. Esse aqui é um aparelho, ó. Esse é um aparelho que é lógico que... Não sei se vai ser... Acho que não dá para pausar. Até dava também. Não sei, mas é só para a gente ver o detector de água aqui, né? Eu gosto dele. Aqui assim, a figura do diretor do museu, né? Aqui, mais ou menos, para a gente ter uma noção. Mas duvido muito que isso aqui seja usado. Mas é isso, pessoal.
vou registrando aqui mais algumas ideias de arte, de escrita, algumas impressões, né? Olha esse escafandrinho que legal, né? Eu sempre ponho aqui ele. Algumas impressões. Algumas impressões sobre histórias e a minha maneira de pensar as histórias, né? De conceber histórias. Aí a minha reflexão, assim, eu achei assim, eu mandei para o Dani Manzini, que é um cineasta, meu amigo de faculdade. Eu tinha mandado essa ideia desse anti-herói aí, que mata por bondade, só com as palavras e causa empatia nas piores pessoas que não têm empatia por ninguém. É capaz de converter a pessoa e é tarde demais, a pessoa não aguenta. A pessoa tem uma parada cardíaca, né? Além da imaginação. Aí eu li aqui, mas o que eu queria era assim, eu tenho ideias difíceis de ser escrita, eu procuro ideias difíceis para contar história, para inventar história. Talvez as ideias fáceis, assim, que são muito parecidas com a realidade, com o dia a dia, não me interessem muito, né? E eu acho que eu nem saberia escrevê-las bem. Então, é isso. Eu vou finalizar pensando assim, eu quero, depois de terminar o Homem de Água, eu quero provavelmente escrever um misto de argumento, de escaleta, mas como se fosse um conto, sabe? Vivenciando, usando palavras, sabe? Tentar. Eu gosto muito da Lígia Fagundes Telles, tem vários contos aí dela que eu gravei audiolivro, e tem os romances aí, os mais famosos ali. Não sei se são os mais famosos, né? Mas são os mais antigos. Ciranda, Verão no Aquário e Horas Nuas. As Meninas eu não gravei. Tem, eu acho que 3 romances. E eu gosto muito do estilo da Lígia para escrever história. Então, para mim, é cinema puro. Lígia Fagundes Telles é cinema puro. Então, quem sabe, com esse know-how que eu estou tendo de escrever histórias, eu pego uma história difícil. Aí que tá. Talvez essa coisa filosófica do escritor ficar fazendo descrições e reflexões exagerada perca a coisa cinematográfica e seja, na realidade, uma fuga de contar a história. Ao invés de contar a história, a pessoa fica mostrando que ela é inteligente, as reflexões, até o que ela gostaria de escrever e não está conseguindo, né? Então, o Solaris, eu gravei o áudio do Solaris, de Stanislau Lem. Tem trechos que é cinema puro, é diálogo, emociona. Tem trechos que são tratados filosóficos, científicos, assim, de ficção científica. Sabe, coisas que ele fica criando, parece que é o outro livro. Tem valor demais esse livro por causa disso, mas para o leitor comum é difícil quando chega nesses pontos aí entender que é importante passar por aquelas passagens. Que o cinema é mais digestível, né? Uma escrita cinematográfica. Não digo a escrita do roteiro de cinema, que isso aí é uma partitura para os atores, né? A planta baixa do filme. Então é mais difícil de ler. Se bem que eu li o do Fellini, foi o primeiro roteiro de cinema que eu li, que chama-se A Trapaça. Saiu em livro. Eu não sei se foi adaptado para ficar mais fácil de ser lido, mas era muito fácil de ler. Era maravilhoso. Eu tenho, assim, esse livro é literário. Chama A Trapaça, do Fellini, é o roteiro dele. É literário, mas foi escrito em linguagem de cena a cena. De cinema mesmo, não é o Fellini loucão do La Nave Va, desses filmes aí, 8,5. É um roteiro convencional, bem convencional. Muito bom. Então é isso, mais um pouco. Olha, sei lá.